A taxa de juros tem influência direta na cotação dos fundos imobiliários, e com esse percentual a níveis elevados, a tendência é que os fundos imobiliários sejam praticamente esquecidos, deixados de lado, já que a renda fixa acaba trazendo muito mais rentabilidade sem correr nenhum risco. Por outro lado, muitos investidores, e eu me incluo nesse pacote, pessoal, têm aproveitado esse período ruim dos fundos imobiliários e comprado cotas a preços muito descontados. Mas tudo indica que esse cenário vai mudar, porque nossa economia ela já vem dando aí pequenos sinais de que pode diminuir a taxa de juros, e a tendência é que quando isso acontecer, os fundos imobiliários voltem a ter as suas cotações a níveis mais elevados, ou seja, as oportunidades de comprar fundos imobiliários de qualidade a preços baixos podem estar com seus dias contados. A boa notícia é que ainda dá tempo de aproveitar essas promoções. E pensando nisso, para você não perder essas oportunidades, eu vou te ajudar a encontrar de forma rápida os melhores fundos imobiliários, que por enquanto ainda estão baratos. Esses fundos vão servir de base, para você começar a estudar e ver o que melhor se encaixa aí na sua estratégia. A vantagem de você assistir esse vídeo é que metade do trabalho eu já vou me encarregar aí de fazer para você. O meu objetivo aqui é eliminar os fundos que não valem o seu esforço, para que você não perca tempo aí desnecessário. Lembrando, gente, que são 400 fundos disponíveis. E minha tarefa no vídeo é tirar aqueles que muito provavelmente pode te trazer um risco iminente e pior, prejudicar aí a sua rentabilidade. Deixa que essa parte eu me encarrego de fazer para você, aí você fica aí com a segunda fase. Quer entrar nos relatórios dos fundos, que te interessar e fazer uma análise aí mais criteriosa. Então, não vamos perder tempo, sem enrolação, e vamos colocar a mão na massa. Eu estou aqui com a lista de todos os fundos imobiliários disponíveis na Bolsa de Valores e certamente a gente levaria um tempo enorme para entrar em cada relatório e tentar pegar aqueles que mais se destacam em cada setor. Para a gente diminuir essa lista, eu vou aplicar alguns filtros e ficar somente com aqueles que valem a pena parar para estudar. Primeiro, a gente elimina os fundos que têm pouca liquidez. E por que eu vou fazer isso? A partir do momento que você investe em um fundo de baixa liquidez, pode ser mais difícil para o investidor comprar ou vender cotas do fundo, especialmente em momentos de maior volatilidade no mercado. Isso afeta negativamente a capacidade do investidor de ajustar a sua carteira, caso precisar vender suas cotas rapidamente, por algum motivo. Por outro lado, escolher fundos imobiliários com alta liquidez pode proporcionar maior flexibilidade e segurança, já que as cotas podem ser compradas ou vendidas rapidamente no mercado. Eu não quero, em hipótese alguma, ficar preso num fundo imobiliário, e eu tenho certeza que você também não. Nessa tabela, a gente tem o volume médio diário negociado em reais por dia. Para ficar apenas com os fundos mais líquidos, mais negociados, eu vou eliminar aqueles que têm menos de 500 mil reais em negociações. Ok, feito aí o primeiro corte, mas calma aí que essa lista ainda vai ficar muito enxuta. Vamos aqui para o próximo. Como eu tinha dito no início do vídeo, o mercado de fundos imobiliários está em queda livre. Muita coisa boa está na promoção, mas não vai durar muito tempo. Por isso, a gente precisa identificar os fundos descontados através do indicador P sobre VP, preço dividido pelo valor patrimonial. Esse indicador mostra o quanto a cotação está descolada do valor real do fundo, seja para mais ou para menos. E quando está abaixo de 1, indica aí que o fundo está com desconto. Escolher um fundo descontado de qualidade é importante porque o seu dividend yield on cost, ou seja, a sua rentabilidade pessoal, acaba se elevando apenas pelo fato de comprar barato. Na prática, é isso que acontece. Se você pagar R$80 na cota de um fundo imobiliário e ele distribui 80 centavos por cota, o seu dividend yield on cost é de 1%. Agora, se eu também compro cotas desse fundo imobiliário, porém ao preço de R$60, o meu dividend yield on cost é bem superior. Infelizmente, muitas pessoas não fazem essa análise. Estão esperando o mercado ficar otimista para só então resolver comprar e pagar caro pelo ativo, prejudicando aí a sua rentabilidade. O momento é agora, gente. Pelo menos eu acredito muito aí nessa indústria de fundos imobiliários e eu tenho certeza que muito em breve teremos uma recuperação nessa classe de ativos. Por isso, eu sigo comprando fundos imobiliários baratos e de qualidade. Voltando aqui para a nossa tabela, a gente tem aqui o valor patrimonial por cota de cada fundo imobiliário, que é o que de fato quanto ele vale, e desse outro lado a gente tem a cotação. Para a gente encontrar o indicador P sobre VP desses fundos, basta dividir o preço pelo valor patrimonial. Agora eu vou arrastar até o final e beleza, tá aí. Agora basta a gente ficar somente com aqueles que estão com o indicador igual ou menor do que 1. Pronto,
Próximo corte é a quantidade de imóveis que o fundo imobiliário possui. É outro indicador que precisa ser levado em consideração por diversas razões. Primeiro ponto é pela diversificação. Um fundo imobiliário com vários ativos proporciona aí uma maior diversificação, o que significa que o risco é diluído, entre seus imóveis e não fica aí concentrado em apenas um ativo. O segundo ponto é que com um portfólio cheio de ativos, o fundo imobiliário tem menor exposição à vacância, pois é menos provável que todos os imóveis fiquem vazios aí ao mesmo tempo. Se o imóvel fica vago, tem vários outros que ainda estarão lá, gerando renda, o que pode ajudar a mitigar qualquer impacto negativo. Além disso, a exposição com problemas com inquilinos será menor. Se um fundo imobiliário tiver apenas um ou dois imóveis, qualquer problemas aí com os inquilinos pode ter um grande impacto no retorno do investimento. O caso das Americanas e várias outras varejistas tá aí, pessoal, e não deixa eu mentir. Já com um portfólio com muitos imóveis, o impacto negativo de qualquer problema com o inquilino é minimizado, pois o fundo ainda terá outras fontes de renda. E por fim, a gente tem o potencial de rendimento. Com um portfólio diversificado, um fundo imobiliário pode gerar uma renda mais estável e previsível. Embora alguns imóveis possam gerar menos renda em determinados momentos, outros podem compensar, resultando em um fluxo de caixa mais consistente. Neste caso, eu vou eliminar os fundos que possuem menos de 5 ativos, pessoal. O zero ele precisa permanecer, pois são os fundos de papel e não possuem imóveis físicos. Tá feito. Depois disso, a gente entra na rentabilidade de cada fundo imobiliário, o quanto que ele paga de dividendos para os seus cotistas. É interessante a gente olhar a consistência ao longo dos anos, mas aqui eu vou tomar como base os últimos 12 meses, através do indicador Dividend Yield. Mas lembre-se que quem faz uma carteira com alta rentabilidade é o próprio investidor, a partir do momento que ele aproveita essas quedas e compra ativos descontados e de muita qualidade. Eu vou deixar somente os fundos que pagaram nos últimos 12 meses um yield igual ou acima aí de 8%. E assim a gente conclui aqui a nossa análise. E para facilitar, eu separei os fundos guerreiros, aqueles que sobreviveram por setores. Aí estão os de shopping, agora os de logística, aí estão os híbridos, aqueles que investem em mais de um segmento, lajes corporativas, agora os fundos de fundos, aqueles que investem em outros fundos imobiliários, os considerados de outros setores, e por fim, os que investem predominantemente em títulos e valores imobiliários, mais conhecidos como os fundos de papel. Só um ponto de atenção, pessoal, não é porque o fundo entrou nessa seleção que a gente pode investir cegamente. Por exemplo, o HCTR11 está aí nesse meio, e a gente sabe dos problemas aí que o fundo vem enfrentando. Por isso, é importante uma outra análise mais refinada, e isso quem pode fazer é o próprio investidor, que está pretendendo colocar o seu dinheiro nesse fundo imobiliário. Fizemos aí uma primeira avaliação, através de alguns indicadores, mas claro que não isenta aí de forma alguma uma análise mais profunda de abrir o relatório do fundo, avaliar a estratégia do gestor, verificar a localização e qualidade dos imóveis, quem são aí os seus inquilinos, a consistência dos dividendos e assim chegar na conclusão se o fundo atende ou não aí às suas expectativas. Agora é com você. Aproveite essas quedas, não perca tempo e faça boas escolhas. A gente se vê no próximo vídeo.